Depois de 2 anos que pareceram um filme de terror, o Kanye finalmente está de volta. Depois de vários adiamentos, Bully finalmente foi lançado. Um álbum que surgiu como ideia para promover o uso de inteligência artificial na música. Finalmente chegou. Mas e aí? O Kanye finalmente entregou alguma coisa decente depois de Donda ou é mais um projeto descartável como Vultures 2 e Donda 2? Fica no vídeo. Bom, esse vídeo não é para falar sobre as polêmicas do álbum, que sim foram muitas, mas eu já fiz um vídeo sobre esse assunto, caso você queira saber, tá aparecendo aí na tela, mas de cara eu já digo que não tem IA no álbum. E esse é um ponto importantíssimo de já deixar claro. Bully não chega como um álbum qualquer. Ele passou a ser tratado como a volta do Kanye, não só na música, mas também voltar a ser ele mesmo. E o álbum aborda justamente essa ideia que dá pra definir como renascimento. E em King, música que abre o álbum pra provar que ele voltou de vez, o Kanye já nos abraça com uma nova pérola dizendo: "Eu levei uma rainha branca pro altar. Isso não seria possível sem Martin Luther." Como sempre, um grande poeta, mas King é uma das faixas mais importantes de Bully. O Kanye traz nela o quanto a fama e ser o rei acabaram com ele, o que não é algo novo, ele já falava sobre isso 16 anos atrás em Dark Fantasy. Mas são situações completamente diferentes. Naquela época ele falava sobre fama como uma ilusão, e em King ele fala da fama como uma destruição da vida pessoal dele. E uma coisa legal desse álbum é que o Kanye meio que trouxe um mix dos seus outros projetos para Bully. King, por exemplo, traz algo de Isos e Watch the Throne na batida, enquanto outras faixas trazem lembranças de Donda, The Life of Pablo e 808 em 800, 1800 e 808. Eu diria que Bully é um dos poucos álbuns do Kanye que não traz um novo estilo ou um tipo de exclusividade sonora, como Isos, Donda, Kids, Ghosts e Vultures. O que sinceramente não é algo ruim, principalmente considerando que o novo que esse álbum ia trazer eram vocais de A, e esse mix acabou tornando o álbum bem nostálgico, para falar a verdade. Acho que o que dá para destacar de diferente é a escolha do tema, indo para uma estética visual de luta livre mexicana, mas nas músicas só dá para ver essa estética na faixa Bully, com uma batida bem estereotipada do que eu penso sobre música mexicana, e em Last Breath, onde eu tenho que ser sincero, o Kanye me surpreendeu pra caramba, porque eu achei que depois de abandonar a IA, ele podia até descartar Last Breath do álbum, pra não ter que cantar em espanhol. Mas ele se arriscou e, por incrível que pareça, ficou muito bom. Um espanholzinho chorado pra caramba, mas não chega a ser como o Drake em Meet Your Padre. E nessa onda recente dos americanos de trazer latinidade para as músicas, eu tenho que dizer que ele acertou demais em trazer o Peso Pluma para essa faixa, ao invés de manter o sample original. O Peso carrega demais com um refrão absurdo sem perder o impacto que a versão antiga tinha. E essas são as únicas músicas que realmente trazem essa essência mexicana pro álbum. O resto é o que a gente já viu o velho Kanye fazer, graças a Deus. Antes de continuar, eu só queria fazer uma observação, é que eu acho que se a gente tivesse, sei lá, 10 anos atrás, com o Ye no auge da sua influência no mundo da música, eu acho que quem cantaria esses versos do Peso Pluma seria o Bad Bunny. Claro, né, pensando que hipoteticamente o Bad Bunny teria o tamanho que tem hoje. Mas isso é só algo que eu me peguei pensando. No fim das contas, eu acho até que o Peso Pluma se sai melhor do que o Bad Bunny poderia. Mas como eu falei, Bully traz muito do antigo Kanye de volta. E o que mais me causou essa sensação de nostalgia, e em outras pessoas pelo que eu acompanhei, foi Punch Drunk. Eu vi muita gente dizer que essa música lembra muito o Kanye da época de The College Dropout. E na minha opinião, lembra muito a trilogia inteira, na verdade. Eu consigo ver claramente essa música como uma faixa de Late Registration ou Graduation. Mas provavelmente ela teria sido uma faixa removida, porque eu duvido muito que o Kanye daquela época deixaria uma música com menos de 2 minutos entrar em qualquer um daqueles álbuns. Por isso eu acho que a definição de Punch Drunk como uma lembrança dessa época cabe melhor. E essa questão da duração das músicas eu acho o ponto de maior crítica de Bully e eu vou falar mais sobre isso. Mas antes eu só queria deixar uma curiosidade sobre Punch Drunk que torna a música mais incrível ainda. Por mais que ela soe como o Kanye dos anos 2000, como se o Ye tivesse tido um lapso daquela época, essa música não foi produzida por ele. Por mais chocante que isso possa parecer, como foi pra mim, quem produziu essa música foi a Northwest, a filha do Kanye. Essa menina inclusive tem um potencial absurdo. Eu me arrisco a dizer que ela é o maior prodígio da música desde o próprio Kanye. Eu sei que isso parece exagerado, mas se você pesquisar você consegue encontrar outros beats que ela produziu que são quase tão impressionantes quanto Punch Drunk. E ela só tem 12 anos, se eu não me engano, e já tem muito talento. Esse bagulho deve ser de família mesmo. Mas como eu disse, a duração das faixas desse álbum me incomoda e muito, mas diferente de Vultures 1 e 2,
onde muita gente comentou que as músicas pareciam incompletas e mal acabadas, eu vejo Bully de outra forma. Apesar da maioria não passar de 2 minutos, eu não sinto como se elas estivessem completas, mas que sim poderiam ter uma duração maior, ter mais versos, pela qualidade absurda que tem. Highs and Lows é um dos maiores exemplos disso. É um pecado não ter nem 2 minutos sequer. E com o tema e melodia que tem, o Kanye podia ter encaixado alguns versos a mais para o que poderia ser uma obra-prima. Ainda é uma música absurda, linda, mas que podia ser mais. E faço dessas palavras as palavras de Beauty and the Beast, que desde quando era prévia, ainda com IA, já era uma das músicas mais bonitas da discografia do Ye. E eu realmente queria muito que ele tivesse adicionado alguns versos a mais só para poder ouvir o refrão mais uma vez. Mas assim como em Highs and Lows, o Kanye olhou para uma das músicas mais lindas que ele já criou e decidiu que a gente só teria um gostinho dela. Mas por mais que me incomode, eu não vou me apegar muito nessa questão da longevidade das músicas, porque como eu disse, a maioria do álbum dura muito pouco. E sendo o que é, só resta aceitar. Mas uma faixa que passa essa marca dos 2 minutos é Father, a mais popular do álbum até o momento e provavelmente vai ser a mais famosa. Father tem o feat do Travis Scott e apesar de não ser uma das minhas favoritas, ela traz muitas coisas boas. Ela lembra bastante os tempos de Donda, inclusive dá pra fazer um paralelo entre ela e Wash Us in the Blood. Father traz o Kanye com alguns versos sobre superação. No começo ele já diz: tchau tchau pro meu eu antigo, acorda pro meu novo eu. Esse que é um dos melhores momentos do álbum porque é o Kanye confirmando tudo o que ele vinha dizendo nos últimos meses. A música segue com várias rimas muito boas e com uma vibe muito envolvente, mas pra mim faltou um algo a mais que me faz deixá-la de lado quando eu penso sobre as melhores músicas do álbum. Mas eu vejo esse feat como pelo menos um indicativo de que o rumor de que o Ye e o Travis estão produzindo um álbum collab é real. Os dois são muito próximos desde sempre, mas apesar disso nunca se envolveram muito nos projetos um do outro, falando de feats, é claro. Mas nos últimos meses eles têm aparecido muito juntos, então tomara que seja real. Esse seria um dos maiores projetos da história do hip hop. Seria tipo o Batman e Robin do rap se juntando. E uma música de 4 minutos em um álbum onde a maioria não chega a 3 não poderia ser por acaso, ou só mais uma, perdida no meio do álbum. Eu tô falando da melhor música de Bully, a mais envolvente, dançante, mas ao mesmo tempo com muito peso emocional, All the Love. Uma faixa que já nasce sendo um clássico do Kanye, uma música que fala sobre amor e assim como as outras faixas fala sobre renascimento. Um dos versos mais impactantes de All the Love é justamente: não precisamos nos preocupar e nos apegar à dor que deixamos para trás. Mas assim como quase todas as músicas do Kanye, não é só pela letra que ele consegue impactar. All the Love acompanha um dos melhores samples que eu já ouvi em toda a minha vida. Pra quem quiser conhecer a música original é Faye Kalaya, da cantora árabe Fairuz. Acho que eu não pronunciei certo, mas não importa. E cara, como alguém olha pra uma música árabe, um idioma que você não fala, e vê uma oportunidade de criar um sample como esse, tão icônico? Essa é uma característica quase única do Kanye, o que mostra o quanto a cena sente a falta dele e o quanto ele ainda é importante. E All the Love conta também com o feat do André Troutman, um cara novo que o Ye trouxe pra Bully, e que diga-se de passagem arrebentou. Esse cara canta demais e deu mais corpo pra All the Love em comparação às outras versões vazadas. Talvez um novo Kid Cudi, Travis Scott, Playboi Carti ou por que não Chance the Rapper esteja surgindo ao lado do Kanye. Mas All the Love não é a única música com a presença do André Troutman. Bully, apesar do nome, é um álbum que segue uma linha de músicas emocionais, sensíveis, melódicas e até românticas. E White Lines é uma faixa que envolve todas essas características. Uma música gostosa de ouvir, bem melódica, que fala sobre amor, sobre sentir falta de uma pessoa amada. O que me faz pensar que é mais uma vez o Kanye falando sobre os sentimentos pela esposa dele, a Bianca Censori. Um tema que ele aborda muitas vezes dentro do álbum todo. E por mais que esse relacionamento tenha surgido de forma estranha, no mínimo dá pra dizer que essa mulher faz ele feliz e de quebra ajuda a trazer uma das melhores versões do Ye em muito tempo. Mas sabe o que não foi uma das melhores versões? Circles. Essa música é tão ruim, mas é tão ruim que o que dizem no momento é que ela pode ser removida do álbum. E não me surpreenderia nem um pouco. Na verdade, eu acho que seria até melhor pra Bully se Circles for removida. Circles tem o feat do Don Toliver, que eu até gosto bastante, tem alguns projetos dele que são muito bons, mas por enquanto ele entrega um dos piores trabalhos de 2026 até agora. Não me entenda errado, o álbum novo dele, Octane, é um dos mais aclamados do ano até agora, tendo números absurdos, superando Dumb Dumb e The Fall Off.
mas é um álbum tão pobre que eu nem saberia por onde começar a falar. E agora ele aparece também em Bully, entregando uma das piores participações dele na carreira. Tomara que o Kanye remova ou atualize Circles, já que ele ainda vai mexer no álbum. E fora a duração das músicas, eu diria que Circles é o que Bully tem de pior. Mas por outro lado, uma das melhores faixas é Mama's Favorite. Ela traz mais uma vez o Kanye abordando a mãe dele em uma música, trazendo uma abordagem desse luto que ele infelizmente parece ainda estar passando e me fazer ficar emocionado com uma música. O destaque nessa música vai pro feat de um cara do underground, o Nine Vicious. Ele faz uns adlibs absurdos nessa faixa que deixa ainda mais fantástico. E ele aparece fazendo adlibs também em This a Must, uma música que vai bem abaixo do resto do álbum, não é ruim, mas é bem esquecível, apesar de ter um bom flow do Kanye. E pra fechar Bully, o Kanye trouxe também uma versão de This One Here, uma faixa de War, um álbum collab dele com James Blake que foi descartado, sabe-se lá o porquê. Mas não à toa, essa pra mim é a segunda melhor música de Bully, junto de All The Love. É uma música que tem uma vibe de aura, sabe? Como se eu estivesse ouvindo algo sagrado. Acho que eu não vou saber explicar. É um tipo de música que só o James Blake consegue criar. E apesar do próprio James ter dito que a faixa não tem praticamente nada do conceito original, dá claramente pra ver o dedo dele lá, que é justamente de onde vem essa sensação de alguma coisa meio divina que a música traz. Pra quem não conhece o James Blake, talvez isso possa parecer exagerado, mas ele, na minha opinião, é um dos melhores artistas do mundo atualmente, e já participou de vários projetos de artistas gigantes. E não à toa quem quis criar um álbum com ele. E vai por mim, se você ouvir uma música dele, você vai entender o que eu tô querendo dizer. E eu achei This One Here uma escolha perfeita pra encerrar Bully. Uma música bonita que traz todo o conceito do álbum sobre renascimento, uma nova vida, uma nova chance, e com a produção de um dos melhores atualmente. No fim, eu acho que Bully é um projeto que não só atinge as expectativas, mas ultrapassa elas. É um álbum que definitivamente marca a volta do maior e mais influente artista do século em um nível que muita gente achou que ele nunca mais iria chegar. Bully, na minha opinião, é o melhor pedido de desculpas possível para os fãs. Um projeto que mostra o Kanye ainda motivado, inspirado e que traz músicas com qualidade e produção que só ele consegue entregar. No fim, se eu tivesse que dar uma nota, seria um 9 de 10. Por mais que o álbum tenha faixas muito curtas, que ele ainda vá ser finalizado, eu não posso levar essas coisas em consideração porque meus ouvidos são felizes de novo. Eu tô escutando um dos melhores projetos do Kanye nos últimos 8, 6 anos, ao invés de ouvir as maiores atrocidades que só um tiozão vivido e esquizofrênico poderia pensar. A verdade é que, querendo ou não, o Kanye voltou com um dos melhores, se não o melhor álbum de rap do ano até o momento. E muita gente, por qualquer que seja o motivo, não quer aceitar, mas não tem como negar. É mais uma Easy Season que tá por vir, e com o Ye focado em música mais uma vez, ele tem tudo pra ser o grande nome do ano. E no fim eu acabei não falando de todas as faixas para o vídeo não ficar muito longo. Faltou falar de Preacher Man, Whatever Works, Sisters and Brothers, Them e I Can't Wait. Ficam como menções honrosas, todas são excelentes, mas eu acabei falando das que eu achei as mais importantes do projeto. E antes de sair do vídeo, deixe seu comentário sobre o que você achou de Bully, ou consciência de que foi um grande acerto do Ye, mas eu também vi muitas pessoas dizendo que não é isso tudo e que é um álbum ruim. Fala aí de qual lado que você tá, beleza? Um grande abraço e falou!